Saudações, eu sou William Moraes e aqui é mais um relato de uma experiência extracorpórea com lucidez. Na verdade, um relato que são dois e um deles eu não vou ler. Talvez eu leia o segundo para me ater a detalhes, já que eles aconteceram em 2021. Eu vou olhar a data de quando aconteceu para que tenham uma referência, mas o primeiro deles eu não vou ler porque eu não quero que os detalhes assustem vocês e acreditem, é pesado. É pesado, o tema é delicado, mas eu acho importante tocar nesse assunto, mas eu vou fazê-lo de uma forma que eu considero segura e focando na essência e no que eu quero comentar em cima disso. Não acho que vocês gostariam de ouvir detalhado, não. Confiem em mim. Eu senti bastante essa experiência, entendo a intenção dela. Fora do corpo, eu mesmo questionava por que de estar ali. Eu vou comentar até que eu me perguntei em algum momento, um momento de profunda compaixão, eu acho. Não era apenas pena, era algo mais, uma empatia de querer ajudar tanto aqueles seres e saber que eu não ia conseguir. O meu objetivo ali era talvez só tomar consciência da realidade, de uma possível realidade acerca deste tema. E eu perguntei por que não tinha ninguém, só eu naquele cenário. Quer dizer, não apenas eu, mas enfim, de visitante, talvez, mas na mesma hora eu intuí que eu é que não estava vendo, mas que havia sim amparadores ali, prontos para acolher quando fosse o momento de cada um. Então vamos lá. Isso aconteceu no dia 3 de março de 2021, pouco mais de 2 anos atrás. E eu saí do corpo, essa parte posso dizer, saí do corpo com uma certa dificuldade, movendo energias para me soltar, e quando eu abri a porta eu estava num cenário bem diferente do que o meu quintal. Eu estive num lugar, as primeiras criaturas que eu vi foram cãezinhos nesse cenário. E era um cenário bem sem construções altas. Tinha uma construção em frente ao lugar que eu saí, parecia uma casinha com varanda, aquelas que não tem muro, só um meio, sei lá o que é aquilo, na varanda, onde tem pilastras nas pontas. Não é parapeito porque é bem baixo. Vi cãezinhos e desci essa rua. O cenário inteiro era plano, como se fosse um cemitério. Mas não havia exatamente lápides com nomes. Havia o que eram blocos, alguns maiores que outros, mas o chão era todo úmido, como se fosse água com lodo. E eu vi mais animaizinhos ali que vieram até mim, brinquei com eles e senti que eles estavam desamparados. Ou melhor, que eles haviam sido
rejeitados e provavelmente morreram nessa condição. O que é curioso, porque eu já lamentei por esses seres que eu vi. E explorando o lugar, o que eu vi foi um campo, resumindo bastante, de seres que haviam sido rejeitados. Pessoas que nasceriam e foram rejeitadas pelos pais, pelas pessoas que seriam seus pais, e interromperam a gravidez. Então era um cenário bem desolador, muito triste, com seres em todos os formatos e tamanhos, embora nenhum deles fosse tão avançado. Então, não havia um corpo de bebê de muitos meses. Provavelmente alguns bem mais do que é possível num período no qual considero que as pessoas considerem interromper uma gravidez, e foi muito chocante para mim. E nesse cenário eu tentei, né, pegando alguns irmãos, tentando passar energia ou sei lá, e já vou separar a experiência aqui em duas para já falar da minha leitura disso, já que eu não vou entrar em detalhes do que eu vi lá e da lamúria destes seres e como isso se refletia na realidade deles. A minha leitura disso, além do profundo lamento, é que existe, sim, a possibilidade de uma gravidez interrompida não gerar esse tipo de reação, de cenário, de situação. Na minha concepção, é possível. Porém, é mais raro. Depende de uma série de fatores, e eu posso mudar de opinião no futuro, mas eu sempre estou predisposto a entender que não é apenas de uma forma, não existe apenas um resultado. Muita coisa é levada em consideração, e para mim o principal é o nível do desenvolvimento da consciência em questão que nasceria. Alguns seres aceitam passar por esse processo apenas para ajudar os pais a passarem por uma situação e terem um certo choque de realidade. E esses seres sabem até que não vão nascer. Existem outros que não sabem, que depende, mas eles têm já uma estrutura suficiente para se desvencilhar da forma que assumiriam e até mesmo da conexão, porque é bem provável que essa conexão também seja proporcional ao nível de desenvolvimento. Quanto mais desenvolvida uma consciência, ela tem uma conexão com a gravidez, mas ela pode demorar a realmente estar mais presente no corpo, ficar mais tempo no corpo da mãe. Fica de fora, fica acompanhando a mãe, fica resolvendo coisas, enfim, fazendo até que nasça e depois de nascer também. Agora, algumas não. São ainda não tão desenvolvidas, aprimoradas, e já estão conectadas, já estão dentro daquela realidade diminuída que ainda vai ser desenvolvida novamente dentro da nova vida. E este campo era de seres que não se desvencilharam da possibilidade de nascimento por falta de compreensão dessa realidade. Então levariam um tempo para se desvencilhar da crença de que eram aqueles seres, porque a verdade é que não são. E isso também é relativo, dependendo do desenvolvimento de cada uma, para mais ou para menos. Mas, no geral, como estavam há pouco tempo conectadas, não é para sempre. Ou pode ser que não seja tão demorado, embora seja uma situação bem triste, mesmo que seja para um tempo curto.
E isso foi algo que realmente mexeu muito comigo. Não que eu já tenha pensado, já pensei em não ser pai. Isso, para mim, se me perguntarem hoje, aqui em 2023, em maio, no final de maio de 2023, estou aqui no dia 30/5/2023, eu diria, não vou ser pai nessa vida. Se depender da minha escolha, eu escolho não ser pai, pelos meus motivos. Mas acho que interromper uma vida eu jamais faria. Acho que nem só porque eu vi isso lá. É algo que já estava comigo desde sempre. Embora eu não julgo ninguém que tome essa decisão ou que tenha tomado essa decisão, porque gerar um cenário como esse, ou haver a chance de um ser passar por isso, é uma possibilidade. Mas garantir que o nascimento dela também não vai gerar um cenário terrível é algo que ninguém pode afirmar. Então, é muito pessoal e relativo. Eu estou compartilhando com vocês o que eu vi e que talvez isso, no futuro, daqui para frente, tenha alguma diferença na forma de considerar a possibilidade. São escolhas e escolhas, mas volto a dizer para quem já tomou uma decisão desse tipo, que existem sim responsabilidades e tudo é muito variável e não tem como determinar isso é assim ou aquilo é de outro jeito. Depende de uma série de fatores e lamentar alguma escolha tem o seu nível, porque em alguns momentos talvez o pesar da culpa seja pior ou o catalisador que faça com que haja um entrelaçamento dessas almas envolvidas com peso para todas elas, e aí também não é tão interessante. Então, sim, é um assunto muito delicado. Eu só estou compartilhando o que eu vi, não posso dizer que é um cenário real. Nunca estive aqui para dizer isso. Algumas situações eu pude verificar a veracidade em termos de constatar posteriormente que aquilo se justificava, até, até por interações, mas esse cenário não tem como. Eu fui levado para lá, me mostraram, poderia ser um cenário criado, e o que veio depois é até curioso, porque eu acordei em algum momento e saí novamente. E aí entra outros relatos. Eu ia ler, que foi na mesma noite, mas o celular, por algum motivo, esse celular aqui não está querendo ligar no Wi-Fi e vai demorar eu religá-lo. Então vou continuar o relato aqui porque eu lembro o que aconteceu e acho que a essência eu consigo trazer para vocês. Foi também na mesma noite do dia 10 de março de 2021. Eu não vou ficar lendo ali na tela do computador, porque ficaria meio fora. E eu saí novamente e estava num quarto todo fechado. Um quarto na parede, nas paredes apenas cimento, não tinha acabamento. Tinha um armário, um guarda-roupa, e dentro desse guarda-roupa haviam alguns itens pornográficos aos quais eu nunca lancei mão de uso, próteses, silicone, né, borracha. E eu abri que não entendi a razão daquilo ali, repeti para mim mesmo, zero interesse, até mesmo em interação com seres vivos, já que eu estou fora do corpo, quero explorar coisas muito mais interessantes. E, e falei, quero sair daqui. Mas por algum motivo eu não conseguia atravessar a parede. Parecia que era muito espessa, alguma coisa me continha e não havia saída. Então eu cheguei à conclusão de que eu acabaria acordando, que seria a solução. Não teria como eu sair dali. Não passaria por este teste, não.
E quando eu decidi isso, apareceu uma porta atrás. Nem era uma porta, era o vão da porta, não existia a porta, uma saída. E eu saí por ali. E havia um cenário bem rudimentar em termos de requinte, né? Era bem precário. Chão de terra, casas bem remendadas, inacabadas. E esse tipo de lugar eu já vi muito lá. Talvez seja o empenho da construção, porque há recursos, as coisas são feitas e as pessoas se dão por satisfeitas, talvez, pela falta de energia para o esforço de fazer algo ficar mais terminado. E eu encontrei um garotinho que parecia ter uns 12, 13 anos, magrinho, de pele escura, que me ameaçou falando que eu tinha que passar algum dinheiro para ele. E eu falei, dinheiro para quê aqui? Você não precisa de dinheiro aqui. E ele não entendeu o que eu quis dizer e falou, olha, eu nunca machuquei ninguém não. Mas se precisar, ele queria me ameaçar. Queria realmente me assustar. E eu falei, olha, eu não tenho dinheiro para te dar. Eu posso tentar te ajudar de alguma outra forma, você e seu amigo. E quando eu disse seu amigo, ou o menino que estava chegando, né? E ele olhou para esse garoto, ele assustou. E o menino estava vindo em nossa direção, e ele assustou e falou, e começou a chorar, na verdade. E eu perguntei por que ele estava chorando, e ele recuava, e o amigo esperando que ele assimilasse a informação, também jovem, parecia muito com ele em termos de aspecto físico. Ele chorando falou, ele não pode estar aqui, ele não pode estar aqui, porque ele já morreu. E aí eu falei, vai ficar tudo bem. E tentei me aproximar para abraçar o menino, que recuou, ficou olhando para mim, ele intercalava, né? Ou melhor, alternava o olhar para o garoto e eu. E aí apareceram mais pessoas, apareceu uma mulher com outras crianças. E aí ele desabou. Esse menino que me ameaçou antes desabou. E falou, essa aí é minha mãe. E ela também não está viva. E ele me batia o pé assim e chorava. E eu falei, vai ficar tudo bem. Tá vendo? Ela veio te receber, ou, né, amparar. E nós existimos aqui. Ela existe, você existe. Tentando argumentar com ele de que não acabava. E então, ele aceitou. Essa parte é curiosa porque e eu vou relatar como aconteceu. Eu reli o relato antes de começar esse vídeo para passar para o celular e está escrito lá no relato que eu tenho que escrever o que aconteceu, embora seja estranho, porque o garoto aceitou o conforto da mãe e o outro menino se juntou a eles e todos eles se transformaram em animaizinhos, cãezinhos, filhotes. O amigo que chegou depois se transformou num porquinho da Índia. Aqui chamamos de porquinho da Índia. Já viram aqueles bichinhos? E eu não entendi aquilo porque eu estava plenamente lúcido. E aí eu quero pautar aqui para vocês que ficam escutando esses relatos. Primeiro que eu acho importante relatar como foi. Porque eu poderia simplesmente cortar essa parte e fica tudo muito plausível. Só que quando vocês tiverem as suas experiências, vão haver elementos assim e vocês podem duvidar da experiência. Eu estava completamente lúcido. Se imagine, é como se eu estivesse aqui agora, porém vendo essa cena acontecer, um ser humano se transformando num animalzinho, e eles saíram todos juntos. E eu fiquei naquele lugar me indagando se aquilo realmente tinha acontecido, se era um onirismo, se minha mente estava codificando a coisa, decodificando, e eu acordei nesse processo.
acho importante relatar como aconteceu, porque não invalida a experiência de lucidez enquanto o corpo está dormindo, o que já é interessante. E, ao meu ver, tem muitos elementos de uma experiência extracorpórea realmente. E quando eu digo realmente, porque eu já tive experiências nas quais eu pude constatar com outra pessoa que relatou lembrar a interação que tivemos com outras pessoas, até complementando nos momentos em que não estávamos juntos. Exatamente. E num processo longo, assim. Então, aconteceu dessa forma. Pareceu ser bem genuíno, não pareceu ser um teste, que poderia ser também, de como eu agia em termos de tentar argumentar com a criança, ampará-la. Poderia ser, mas pareceu bem genuíno, pareceu ser real, embora haja esse elemento de que se transformaram nesses animaizinhos antes de irem, e eu não sei o que isso significa. Não consegui chegar a um consenso comigo mesmo das teorias possíveis. E foi basicamente eu conversando com o menino, porque a mãe, aqui foi bem resumido, a mãe falou: vem, meu filho. No fim, quando ele aceitou, e teve um momento que ele aceitou meu abraço, inclusive eu o abracei antes de ele ir com a mãe, passei um pouco de energia, talvez isso tenha feito diferença também para ele sustentar a lucidez dele, o que acaba sendo recorrente em algumas situações desse tipo. Alguns mentores, seres da luz, servidores, amparadores, utilizam muito a energia de quem está encarnado, essa energia que a gente gera, né? Para dar passe, desvencilhar a pessoa ou estabilizá-la no momento de fraqueza. Então pode ser que isso tenha acontecido. É o que eu trouxe para vocês hoje. Eu sei que tem um tema bem delicado aí. Eu já toquei nesse tema bem de leve em perguntas e respostas antigamente. Eu evitei falar desse relato aqui por um bom tempo, mas a minha intenção aqui não é levantar questionamentos sobre é correto, não é correto. Voltamos naquilo de escolhas e consequências e responsabilidades, né? E aí para os dois lados, em trazer uma vida para cá ou escolher não, falar não estou preparado. Eu sei que existem espíritos e espíritos. Existem várias etapas de desenvolvimento e para cada um vai ser de um jeito a reação às nossas ações. E aí é aquela coisa, cada um escolhe o que acha que consegue lidar, ou dentro dos piores cenários, o que seria menos pior. Mas, para concluir de vez, vou dizer para você que eu não quero ter uma experiência extracorpórea para ir no lugar desse, não quero. Depende muito de pessoa para pessoa também, tá? Eu tenho uma abertura maior de querer saber como tudo é, como tudo funciona, ou espaços específicos, como é aqui, como é ali. Eu quero mapear e explorar, ver como eu ajo nessas situações, o que eu posso fazer para ajudar nessas situações, e isso há também de contar para onde eu vou, provavelmente. Sem falar que depende de momentos e momentos, e épocas e épocas. Tem uma parte que eu esqueci, agora eu me lembrei, que quando eu apareci nesse quarto fechado, eu também vi uma caixa de papelão pintada de rosa e azul nesse quarto. E essa caixa é exatamente uma caixa de papelão gigante que eu pintei para o meu amor fazer uma foto de revelação, de chá de revelação, na qual eles puxariam uma cordinha e aí abriria a caixa que estava pintada tanto de rosa quanto de azul para sair balões na cor do que seria, né, o sexo da criança. E na experiência eu me questionei do porquê daquilo. Até me perguntei, será que a Marina, que era a moça e ainda é com quem eu tenho uma relação, será que ela engravidaria e eu teria a opção, sabe? Me passaria, me ocorreria essa possibilidade, o que eu acho pouco provável, porque, como eu já disse, mesmo tendo muito receio de ser pai,
eu nunca cogitei essa possibilidade. Enfim, mas a Marina tem métodos anticoncepcionais, né, de dispositivo intrauterino, e nós tomamos mais outros cuidados. Ainda assim, achei curioso porque foi logo depois de ter tido a experiência nesse campo de seres que foram, de certa forma, recusados, né, rejeitados. Mas talvez houvesse apenas um reflexo de inércia também por causa dessa vivência. E então eu fui para a experiência com esses meninos. Muito obrigado por sua atenção. Vamos conversando pelos comentários. Hasta.